Olá, tudo bom? Hoje, 31 de março, estou fazendo essa aula assíncrona, vai ficar na plataforma AVA para o nosso encontro de hoje. Tá bom? Espero que todos estejam bem. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa ementa, e hoje nós vamos dar continuidade no Estatuto da Cidade, que é a parte que fala sobre a unidade que versa sobre código de obras. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ok, pronto. Bom, então, no artigo 2º do Estatuto da Cidade, ele vem trazendo as diretrizes que as cidades do país, assim como o Distrito Federal, devem estar seguindo. E essas diretrizes, né, ela chama de Política Urbana Nacional. Tá? Então, todas as ações do município, da administração municipal, sob o ponto de vista das suas edificações, do seu sistema viário e de seus equipamentos comunitários, então, as cidades e o Distrito Federal devem, então, desenvolver todas as suas políticas públicas de desenvolvimento urbano, seguindo essas orientações. Então, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e do meio ambiente que ele chama aqui na lei de construído. Né? Em sede de direito ambiental, nós também chamamos de meio ambiente artificial, que é todas as construções, toda a antropização que ocorreu dentro do meio ambiente natural. Então, quando você começa a implantar uma cidade, você vai alterando aquelas características naturais, históricas, naturais, né, daquele meio ambiente, a fim de que você consiga edificar os espaços urbanos. Então, esse meio ambiente a gente chama de artificial, e o Estatuto da Cidade chama de meio ambiente artificial em sede de direito ambiental, e o Estatuto da Cidade chama também de meio ambiente construído. Tá? O patrimônio cultural, essa foto que vocês estão vendo, mostra um patrimônio cultural ali no centro do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, é o Teatro Municipal. O patrimônio histórico, o patrimônio artístico, paisagístico e arqueológico. Okay? Porque todos eles têm uma relevância para a nossa sociedade. Então, tudo que impacta, de certa forma, o ser humano, os seus valores espirituais intrínsecos, seu bem-estar social, seu bem-estar enquanto indivíduo, isso tudo impacta na sua sadia qualidade de vida e, portanto, tem relevância ambiental. Ok? Bom, e aí o que acontece? Para que sejam feitas grandes incorporações imobiliárias, sejam elas privadas, sejam elas públicas, ou seja, através de uma parceria público-privada, que vai alterar toda a estrutura de forma importante da cidade, ou eu vou implantar uma via que seja estruturante, ou eu vou implantar vários bairros, ou eu vou fazer um novo zoneamento urbano, enfim. Toda vez que você tiver uma ação da administração municipal que impacte de forma significativa na estrutura existente das cidades, é importante que a população seja consultada antes para saber se ela está de acordo ou não. E o instrumento que o Estatuto da Cidade criou para uma situação dessa são as chamadas audiências públicas. Então, por exemplo, dentro da estrutura do município de Cuiabá, existe uma secretaria, né, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e como um órgão de assessoramento dessa secretaria, existe o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E ele vai dizer se é relevante ou não você implantar
um corredor de tráfego, uma via estruturante, ou você colocar um parque, né? Ou você autorizar uma expansão imobiliária numa parte do município que ainda não tinha uma expansão, e se vai autorizar essa expansão, de que forma vai ser, o que pode ser edificado ali, qual é o adensamento que é possível que seja interessante. Então, esse conselho municipal vai chamar a população para audiências públicas, tá? Então, é o que está dizendo ali naquele quadro ali de baixo, a audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou sobre o meio ambiente construído. Vou implantar um VLT, um BRT, vou ter que desapropriar vários imóveis, porque eu vou precisar fazer um alargamento das vias, tá? Também que seja com efeito sobre o conforto ou a segurança da população, tá? Então, toda vez que você vai fazer uma grande obra, você tem que fazer uma audiência pública para ouvir a população. Vamos construir aqui uma trincheira, um viaduto, né? Você tem que ouvir a população, ok? Bom, com relação à regularização fundiária, o que acontece? E aí eu vou usar o município de Cuiabá, né, como um exemplo. Durante muitas décadas, e isso eu estou falando dos idos de 1970 até final dos anos 90, não havia uma política nacional e nem estadual e nem municipal de habitação. Seja ela habitação popular, seja ela habitação da classe média, da classe alta, não havia política. Tá? Então, como que houve a expansão imobiliária? Principalmente para aquela faixa da sociedade mais pobre, através de invasões. Eles viam terrenos de grandes dimensões na periferia das cidades, eles invadiam aquilo ali, e eles faziam o parcelamento do solo e imediatamente começavam a construir suas casas, e aquilo ali foi fazendo, e dava origem, né, a bairros totalmente fora da legislação, enfim, mas era uma demanda reprimida, e muitos bairros de Cuiabá, naquelas décadas, nasceram assim. E hoje eles estão consolidados, né? Então, tem quadras, tem asfalto, meio-fio, esgoto, galeria de água pluvial, rede de distribuição de energia elétrica, rede d'água, enfim. E aí você precisa regularizar esses ocupamentos urbanos, né? Para quê? Para que cada pessoa tenha a sua escritura pública, tá? Então, o Estatuto da Cidade falou, olha, vamos começar a fazer a regularização fundiária para que cada um que já ocupa um imóvel acima de 5 anos, como para sua própria moradia, e não tenha outro imóvel no seu nome, e se a área do terreno for até 250 metros quadrados, então que se faça, então, uma escritura em seu nome, até porque os requisitos do uso capião já aconteceram. Tá? Então, é uma forma de você regularizar essa situação e, a partir daí, se a pessoa quiser ampliar, fazer um financiamento e usar o imóvel como garantia, esse imóvel deixa de existir de fato e passa a existir de direito. Do ponto de vista do direito, né, para ficar mais claro para vocês, em que momento que um imóvel residencial, comercial, industrial, ele passa a existir no mundo jurídico? No instante em que é gerada uma matrícula desse imóvel, com as suas confrontações, com a sua área, com a sua identificação, no cartório de registro de imóveis.
Então, na hora que é gerada essa matrícula, esse imóvel passa a existir no mundo jurídico. Então, a regularização fundiária vai pegar aquele imóvel que existe, de fato, ou seja, existe para a sociedade, mas não existe no mundo jurídico. Tá? Então, se a pessoa quiser vender, ele vende uma posse, porque o imóvel não existe. Então, para que ele venda um imóvel que existe, ele precisa ter uma escritura pública, ou seja, uma matrícula no seu registro geral de imóveis. Tá? E óbvio que um imóvel que ele está regular, né, do ponto de vista fundiário, ele tem um valor. Um imóvel que só tem uma posse, o valor dele é bem menor. Então, até para gerar renda, gerar patrimônio, renda não, mas patrimônio, a regularização fundiária ela é importante. Tá? Tranquilo? Bom, então, dentro dessa política urbana nacional está também a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. E o que seria essa urbanização? É implantar um posto de saúde, uma praça, um espaço de convivência, pavimentar, implantar água, coletar o esgoto e tratar, implantar o sistema de distribuição de energia elétrica, a iluminação pública, né, do sistema viário. Isso é o que a gente chama de urbanização. Você colocar os equipamentos comunitários e todo um serviço público ali dentro, coleta de esgoto, por exemplo, né, para que você melhore a qualidade de vida das pessoas que estão ali. Tá? Tranquilo? E uma outra coisa que é importante, que o senso comum desconhece, o fato gerador do IPTU, né, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, não tem nada a ver com regularização fundiária. Não existe uma relação de que o imóvel precisa estar matriculado, ter uma escritura pública para nascer a obrigação de pagar IPTU. A obrigação de pagar IPTU decorre do instante em que o município começa a prestar os seus serviços públicos naquela comunidade, naquele bairro, naquela quadra que for. Quais são os serviços públicos? Limpeza urbana, coleta de esgoto, tá? Iluminação pública. Então, a partir do momento que é implantado os serviços municipais, públicos municipais, ali é o fato gerador para que cada um imóvel daquele contribua com o IPTU. Tá? Uma outra coisa que também o senso comum confunde, e eu estou aproveitando essa oportunidade para esclarecer, muitos alunos falam assim, professor, eu não acho justo pagar a taxa de iluminação pública porque na minha rua não tem iluminação. Quando você paga a iluminação pública, você não paga a iluminação pública da sua rua. Você paga a iluminação pública do município de Cuiabá inteiro. Então, aquela taxinha sua é a iluminação pública de todo o município de Cuiabá, inclusive da sua rua. Porque você não transita apenas na sua rua durante a noite, você transita pela cidade inteira. Entendeu? Então, é por isso que na sua conta de energia elétrica vem uma taxinha de iluminação pública que é do município. Tá? A concessionária arrecada e depois repassa esse valor para o município. E aí o município, o que ele vai fazer? Ele vai dar manutenção nas luminárias, trocar lâmpada, trocar reator. Tem as pessoas que não têm um mínimo de senso de civilidade, aí vão lá e furtam os cabos, ela vai lá e repõe os cabos que são caros, né? Para você manter a cidade toda iluminada, né? E isso impacta positivamente na segurança pública. Tá? A iluminação pública ela está relacionada à segurança pública, tá? De todo mundo, para que todo mundo fique mais seguro. Ok? Então, entre as políticas nacionais, urbanas nacionais, então está a questão da regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas pela população de baixa renda, porque elas dificilmente vão conseguir fazer isso
por si só. Pode montar uma associação, mas o município ele tem que ajudar a fazer essa regularização, tá? Bom, uma outra coisa é a simplificação da legislação de parcelamento do uso e ocupação do solo urbano. Tá? Existem cidades que é muito complexo você conseguir incorporar um empreendimento lá. Porque na zona, na região tal, não, só pode isso, na região tal só pode aquilo, na região tal não pode nada, o índice aqui da construção civil aqui é de um jeito, o índice de permeabilidade nessa outra região é de outro jeito, é uma confusão. Tá? Então, isso acaba dificultando a implantação de grandes, por exemplo, de bairros incorporação imobiliária para moradia da população de baixa renda, porque é tanta complicação que tem na legislação municipal que os empresários acabam desistindo de fazer. Então, aí, isso foi detectado na época pelos legisladores, na época que eles estavam debatendo o Estatuto das Cidades, então eles colocam, olha, municípios, simplifiquem a legislação de vocês, referente ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, tá? E das suas normas edilícias. O que são normas edilícias? A legislação para as edificações, que é o Código de Obras, tá? Que é a unidade que nós estamos vendo, tá? Então, você veja que o Estatuto da Cidade impacta diretamente nos códigos de obra, lembrando que cada município tem o seu próprio código de obra, tá? Que a gente chama de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, ok? Para que se objetiva simplificar? Para permitir a redução dos custos de implantação disso daí e o aumento da oferta de lotes e unidades habitacionais. Por quê? Porque existe uma demanda reprimida no país muito forte, muito grande de habitação para todas as faixas da sociedade. Tá? E é importante vocês terem em mente de que uma sociedade, para ela ter índices de desenvolvimento urbano que sejam considerados de primeiro mundo, de alto nível, você tem que ter essa taxa de demanda reprimida de imóveis tem que ser bem baixa. E essa taxa no Brasil ainda ela é muito alta. Tá? Então, é por isso que, com as políticas, você vai, aos poucos, você vai... Pronto. Acho que eu fiquei mudo ali. Tá? Quais são os instrumentos da Política Nacional de Urbanização? Planos nacionais, regionais, estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Então, quando eu falo planos de desenvolvimento econômico e social, é levar água tratada, coletar o esgoto e tratar, levar um sistema viário adequado, transporte urbano adequado, uma iluminação pública eficiente, tá? Levar energia elétrica para todo mundo. Então, são índices que definem qual é o índice de desenvolvimento urbano de uma cidade, de um município, de um bairro, de um estado, até mesmo de uma nação. Tá? Uma outra situação, quando você tem muitas cidades próximas, em que pessoas moram numa e trabalham na outra. Então, você entender que isso é uma região metropolitana, e a partir do momento que você definir uma região metropolitana, ou uma aglomeração urbana, ou micro-regiões, você desenvolver políticas que sejam, que impactem positivamente todas essas regiões. Então, e o exemplo que eu dei inclusive na aula passada, foi quando eu disse do aglomerado urbano, né? Eu dei como exemplo aglomerado urbano Cuiabá e Várzea Grande, onde eu tenho linhas de ônibus
municipais, na verdade não é municipal, é transporte urbano do aglomerado urbano que atende os dois municípios. Né? Assim como eu tenho ônibus que atende os que moram na cidade de Santo Antônio e trabalham em Cuiabá, né? Assim como os que moram no distrito da Guia. Tá? Então, você faz essas políticas e, normalmente, quando eu estou falando de planejamento em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou regiões, essas políticas saem da esfera dos municípios e envolvem a administração estadual. Óbvio que com participação dos municípios. Tá? Bom, e aí os municípios fazendo o seu próprio planejamento municipal, né? De expansão urbana, das suas políticas para enfrentar os problemas atuais e se preparar para as futuras demandas. Para isso, ele tem que ter um plano diretor, ele tem que disciplinar como que vai ser o parcelamento e o uso e a ocupação do solo no seu município, né? Só um pouquinho aqui que o Vicente está me chamando aqui. Desculpe. Desculpe, eu tive que atender o nosso diretor do departamento. Ok? Bom, então, assim, plano diretor, você vai mostrar, né, você vai dizer quais são as políticas de médio e longo prazo que o município tem que fazer. Falar, nós vamos fazer uma expansão imobiliária aqui, a taxa de crescimento do município é tanto, então nós temos que pegar e fazer uma estação de tratamento de água, aumentar o sistema de tratamento de esgoto. Então, né, a questão do lixo, né, os resíduos sólidos da construção civil. Então, você vai desenvolvendo os seus planejamentos urbanos, e nisso aí, de médio e longo prazo, você joga no plano diretor. Como você vai fazer o parcelamento, o uso e ocupação do solo dentro do seu município. O zoneamento ambiental é muito importante, tá? Por quê? Porque, como eu tenho que falar de sadia qualidade de vida dos seus moradores, dos seus munícipes, eu tenho que pensar em tudo. Tá? E aí, o que acontece? Existem atividades econômicas que elas têm muito impacto na qualidade de vida, ou porque produz muito ruído, ou porque produz muita poluição sonora, ou porque produz muita poluição de gases na atmosfera, ou porque produz muito esgoto, tá? Você não vai ficar sem essas atividades econômicas dentro do seu município. Então, o que você faz? Você faz os zoneamentos ambientais do seu município. Olha, nessa zona aqui, não pode ter nada de indústria aqui. Essa aqui é uma zona histórica, foi onde a cidade ficou. O máximo que eu vou permitir aqui é um museu, um comércio de baixo impacto. Eu vou pegar essa rua aqui, vou transformar num calçadão para as pessoas andarem por aqui, né? Porque as edificações são seculares, se carros ficarem passando, a vibração do carro pode comprometer, né, a estrutura, pode derrubar a parede, rachar as coisas, enfim, né? Onde está precisando ser recuperado, você vai lá e recupera, entendeu? E aí aquelas atividades econômicas, né, que também são importantes. Olha, tem uma indústria de leite que está vindo para cá, então vamos colocar. Tem uma indústria que produz carne, vamos botar lá numa zona industrial, num distrito industrial, que é o que acontece aqui em Cuiabá. Tá? Então, você não vai permitir, por exemplo, uma grande metalúrgica dentro de um bairro. Tá? Você pode admitir uma pequena oficina dentro do bairro. Uma oficina de carro, uma oficina de moto, isso aí não tem problema. Mas uma indústria que vai produzir carros, você tem que colocar num outro lugar, porque vai vir muita carreta, vai trazendo peças, vai sair muita carreta levando carros, então você tem que
fazer o que a gente chama de zoneamento ambiental. Nessa parte da cidade fica só residências, supermercados, farmácias, postos de gasolina. Nessa aqui podem colocar grande shopping center. Nessa parte aqui eu posso colocar escolas. Nessa parte aqui eu posso colocar hospitais. Nessa outra parte aqui eu posso colocar indústrias. E aí eu vou fazendo, então, esse zoneamento urbano. Tá? Os planos plurianuais você tem que estar fazendo para você saber quais são os investimentos que precisam fazer para atender às demandas, né? Você vai analisando o crescimento da população, e aí quais são as demandas que esse crescimento populacional traz, e você vai se planejando para atender de forma preventiva as demandas que virão. Tá? E aí, lógico, vai entrar a questão orçamentária, seja ela anual, seja ela plurianual, né? E aqui tem a gestão orçamentária participativa, isso aí já é coisa de socialismo, tá? Botaram isso daí, onde você vai ouvir a população, que orçamento que você vai colocar, onde você vai colocar mais aporte financeiro para o ano subsequente, para você fazer seus serviços de obras públicas, tá? Isso funciona bem na cabeça de quem é socialista. Planos, programas e projetos setoriais, mesma coisa, aquilo que eu falei. Né? Você vai desenvolvendo políticas específicas para cada setor da cidade. Ali naquele centrinho histórico de Goiabá é uma política, é um tipo de ação que o município vai fazer. Já nas zonas de expansão é outro tipo de ação. E assim vai indo, tá? Planos de desenvolvimento econômico e social, você vai desenvolver atividades que atraiam empresas e com ela emprego e renda. Isso vai ajudando o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do seu município, tá? Tranquilo? Se você não atrair investidores, empresas para o seu município, criando condições, infraestrutura que favoreça para que eles venham, você tem limitações de desenvolver a sua cidade, tá? Então, você vê cidade aqui em Mato Grosso, que tem 300 anos, tem 20 mil habitantes, e tem 300 anos que tem 20 mil habitantes e não sai daquilo ali. E tem cidade que tem 50 anos e que está bombando, está explodindo. Por quê? Porque fizeram um plano de desenvolvimento econômico e social, atraíram empresas e a cidade explodiu. Né? E aí você pega aquelas cidades ali do Médio Norte, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, chegando até Alta Floresta, as cidades ali também que ficam ao lado ali desse eixo da BR, 63, você vê que aquilo ali explodiu. Por quê? Porque investiram no agro, trouxeram infraestrutura do agro, né, para que melhorasse a produção, né, do seu ponto de vista anual, e infraestrutura para escoar a safra. Tá? E aí, isso aí você vai criando essas políticas e você vai ajudando a desenvolver. Tá? Institutos tributários e financeiros. Tá? Então, o IPTU, né, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial, Territorial e Urbana, as contribuições de melhoria, os incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Esses são instrumentos, tá? Você tem uma cidade lá que o IPTU é gigante, muito caro, e tem uma do lado dela que o IPTU é mais baixo, que a contribuição de melhoria é mais baixa. Você vai para lá, entendeu? Por quê? Porque quanto maior for o custo tributário, menor o incentivo. As pessoas preferem diminuir o custo da sua operação, né, econômica, da sua operação enquanto atividade, né, de uma pessoa jurídica, né, de uma empresa. Então, quanto menor for o custo do Estado, maior é o incentivo porque vem os investimentos para a sua cidade. Tá? Quanto mais pesado for, menos incentivo, você atrai menos empresa. Tá? Então, veja bem, não é só a questão tributária que está em jogo.
Você pode até ter um IPTU baixo, um ISSQN baixo, mas você não tem estrada, você não tem ponte dentro do município, né, que permita você atrair grandes produtores do agro ou da pecuária, né? A pessoa tem 10 mil cabeças de gado lá na fazenda dele, mas não tem uma ponte que permita você, no momento da venda, trazer carreta lá para sua fazenda, porque as pontes não suportam o peso de carreta. Então, você tem que também, não é só a questão de tributos, mas toda a infraestrutura, e isso aí é política pública, né? Institutos jurídicos e políticos. Aí, isso a gente já viu, que é desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento de imóveis ou mobiliário urbano. Isso tudo são institutos jurídicos, tá? São decretos, são ações da administração que vão fazendo isso aí, tá? Vão criando essas coisas. Então, preciso tombar esse imóvel, porque esse imóvel ele ele é um casarão de 200 anos, então vamos tombar para que a gente possa preservar esse imóvel, tá? Unidades de conservação, vamos construir unidades de conservação para que a gente consiga proteger o bioma local e todo o seu microecossistema. Então, por exemplo, nós temos aqui no município de Cuiabá várias unidades de conservação. Nós temos o Parque Tianair, nós temos o Massaro Camura, nós temos o Parque Zé Bolo Flor, nós temos aquele ali perto do Alphaville, que eu esqueci o nome, tá? Então, você vai fazendo essas unidades de conservação. As pessoas vão caminhar no parque, tem o Parque das Águas, tá? Então, as pessoas vão caminhar, vão ver o pôr do sol, e aí você vai melhorando a qualidade de vida, né, das pessoas que estão ali impactadas positivamente por aquilo ali. A instituição de zonas especiais de interesse social, né? Então, por exemplo, aquele centrinho de Cuiabá é uma ZEIS, tá? Como fazer para reocupar aquele... Você vê ali na Getúlio Vargas e na 3 de junho, tem muitos imóveis que estão abandonados. Então, como que nós vamos incentivar esses imóveis a voltarem a ser utilizados como um equipamento urbano, para evitar que fique lá fechado e sabe lá o que está ocupando lá, se tem uma zoonose lá dentro, se tem animais peçonhentos, né? Entre outras coisas. Parcelamento, edificação e utilizações compulsórios, né? A concessão de direito real de uso é quando o município permite que alguém use um determinado imóvel. Antigamente, a gente chamava de carta de aforamento. Quando o município desse uma carta de aforamento para você, você passava a ser dono daquele imóvel, aquela carta de aforamento, você abria uma matrícula no registro geral, no cartório do registro geral de imóveis, e você passou a ser proprietário. Com esse novo Código Civil de 2002, esse instrumento sumiu, acabou. E criou-se um outro no seu lugar, que se chama concessão de direito real de uso. Então, o imóvel é do município e ele te dá o direito de você usar aquilo ali e, inclusive, passar de geração por geração. Mas ele coloca algumas condições para que você consiga manter esse direito real. Direito real não é que você é da realeza. Real vem de rex, né? No latim, que rex em latim é coisa. Então, direito sobre a coisa. Você vai usar aquele imóvel, tá? E você pode transmitir por herança para os seus sucessores, desde que eles também cumpram as condições que o município fixa na hora que ele faz essa concessão. Então, não vender drogas, não vender bebidas alcoólicas para criança, não incentivar a prostituição. Tem várias condições que ele põe ali. A partir daí, você pode edificar a sua casa, ela é sua, ninguém vai lá invadir para te tomar, enquanto você cumprir os requisitos fixados na concessão de direito real de uso. Aí, concessão de uso especial para fins de moradia também é uma outra concessão, outro instrumento, isso é tudo jurídico, tá? São documentos jurídicos que saem da administração. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, né?
quando tem um imóvel lá que está guardado, um imóvel grande, uma gleba grande, que está sendo guardado para fins de especulação imobiliária, o município vai lá e faz um parcelamento compulsório. Os capião especial de imóvel urbano, a gente já explicou lá atrás, direito de superfície é um instrumento, tá? Porque o subsolo é da União, você não é dono do subsolo, né? Perempção, tá? Que é a preferência de compra, né? Quando o município te vende alguma coisa, mas ele garante que se amanhã depois se for vender, você tem que devolver o imóvel para o município. Isso se chama perempção. Tá? Outorga onerosa de direito de construir e de alteração do uso. Então, o que é isso? Você tem o seu imóvel lá, ele tem 3 mil metros quadrados, ele fala, você pode edificar aqui 3 mil metros quadrados. Né? Mas, se você comprar um índice número 2, você pode edificar 6 mil metros quadrados. Então, essa se chama outorga onerosa de direito de construir. É um documento jurídico, está na lei. Então, por isso que você consegue fazer grandes torres em imóveis. Por quê? Para você ganhar possibilidade de ter mais pavimentos, você vai comprando índices para construir mais. Ok? Transferência do direito de construir é uma política, eu não estou conseguindo construir, mas eu passo para uma outra pessoa construir para mim. Operações urbanas consorciadas, que é o que acontece nos aglomerados urbanos. Regularização fundiária, a gente já explicou também, é outro instrumento jurídico, que você vai pegar aquele bairro que foi uma invasão e vai dar a escritura pública para cada um que está ali dentro. Assistência técnica jurídica. Veja bem, a regularização fundiária, normalmente, ela se dá em cima de uma área particular, por isso que você consegue gerar escritura. Já o direito real de uso é quando é um imóvel que é do município. E aí, para ele te passar e você poder construir ali e passar para os seus netos e tudo mais, o instrumento jurídico é outro. Se chama direito real de uso. Tá? E não é uma escritura igual a outra da regularização fundiária. Que daí, essa da regularização fundiária, você pode, inclusive, vender, alienar para quem você quiser. O direito real de uso, não. Tá? É só para você e seus descendentes. Assistência técnica jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos, para desenvolver, tipo assim, vamos desenvolver os projetos para implantar água, esgoto, iluminação pública, essas coisas erradas todas. Tá? Então, como eles não têm condições de contratar empresas especializadas, o município vai dar essa assistência técnica. Referendo popular e plebiscito são instrumentos para você validar uma determinada lei. Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária. Né? Você vai lá e de uma grande área, vou demarcar esse pedacinho aqui para cá. Você vai meio que destacar um pedaço para você poder fazer uma regularização fundiária. Uma legitimação de posse, é um reconhecimento de uma posse. Um outro instrumento que tem é o chamado EIA, tá? Que é o estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança. São 2 instrumentos. Tá? Eu quero implantar um shopping center. Então, a pessoa que quer implantar esse shopping center, em razão de um princípio que existe no direito ambiental, que se chama princípio do poluidor-pagador, ele é obrigado a pagar os estudos ambientais antes mesmo dele começar a fazer a sua edificação. Que são esses estudos aqui, ó, aqui dentro do município. Fora, tem outros tipos de atividade que além do estudo, vão vir os licenciamentos ambientais, que vem a licença prévia, a de instalação e a de operação. Então, para você chegar no nível de obter uma licença prévia, é porque você já passou por esses 2 estudos ambientais antes, tá? Tranquilo? Então, eu preciso saber qual é o impacto que você vai colocar ali no meio ambiente e qual é o impacto que você vai colocar essa atividade para a sua vizinhança. Não, eu quero colocar uma grande universidade aqui. Falei, rapaz, você vai colocar dentro de um bairro que é adensado uma universidade, você vai atrair muitos carros para cá. Isso vai virar um inferno para essa vizinhança. Então, você pode, inclusive, negar a pessoa de colocar aquela universidade naquele lugar. A não ser que você alargue via,
né, põe um sistema de construir para o município um sistema de semáforo, aí você vai vendo, vai apresentando os estudos, se os estudos mostrarem a viabilidade, você dá a licença prévia, ok? Que é o que esse slide está falando, tá? Bom, essa aqui é a bibliografia que nós usamos para essa parte do Estatuto da Cidade, tá? Do Caio Mário da Silva Pereira, Condomínios e Incorporações, que é da Forense, 2021. O Carlos Pinto Delmar, que é Direito da Construção Civil, que é da PINE, 2015. Arnaldo Rizardo, Condomínio de Edilício e Incorporação Imobiliária, que é da Forense também, 2021. A Fernanda Adams e Húngaro, Luiz Alberto, Direito de Construção Civil, da Lumen Juris, 2019. E José Fica, Manual Prático de Direito de Construção de São Paulo, 2018. Então, aqui a gente encerra essa parte do Estatuto da Cidade, tá? E aí, próxima semana, a gente segue aí, nós vamos começar a estudar a Lei de Uso e Ocupação Urbana do Solo do município de Cuiabá, tá? Ela é bem extenso, é a mais complexa que tem, se a gente conseguir compreender essa lei do município de Cuiabá, os demais municípios são mais simples, é mais tranquilo, ok? Então, fiquem com Deus, até a próxima semana. Bye, bye.